Você acredita na Bíblia? Mesmo quem não é religioso já ouviu histórias como a Arca de Noé, o Mar Vermelho se abrindo ou até uma cidade inteira sendo destruída por fogo do céu. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas histórias têm vestígios reais encontrados por arqueólogos e cientistas no nosso próprio mundo? Hoje, você vai conhecer 5 descobertas impressionantes que parecem ter saído direto das páginas da Bíblia, mas foram encontradas de verdade. E a número 5 vai te deixar arrepiado. Número 1. A Arca de Noé pode ter sido encontrada no Monte Ararat. Durante séculos, a Arca de Noé foi considerada apenas um símbolo, uma história para ensinar sobre obediência, fé e sobrevivência. Mas tudo mudou quando exploradores encontraram uma formação enorme no alto do Monte Ararat, na Turquia, exatamente onde a Bíblia afirma que a arca teria repousado após o dilúvio. A estrutura tem mais de 150 metros de comprimento, exatamente as medidas descritas no Gênesis. E não é só isso. O material ali encontrado não faz parte do solo natural da região. Trata-se de madeira fossilizada, com marcas de encaixe e divisão, como se realmente tivesse sido construída por mãos humanas. Imagens aéreas mostram o formato de um navio gigantesco, e até hoje o local é protegido pelo governo turco como sítio arqueológico. Coincidência ou o último descanso da arca? Número 2. A verdadeira coroa de espinhos. Imagine encontrar a coroa usada por Jesus Cristo durante a crucifixão. Ela não só existe, como está guardada até hoje na França. Durante o incêndio catastrófico da Catedral de Notre-Dame, em 2019, uma relíquia foi resgatada com prioridade absoluta: a coroa de espinhos. Ela está protegida há séculos, tendo sido transportada por cavaleiros cruzados e guardada por reis franceses como Luís IX. Testes revelam que os materiais da coroa correspondem às plantas e trançados usados no Oriente Médio há mais de 2000 anos. E sabe o mais curioso? Relatos históricos indicam que essa mesma coroa foi venerada por cristãos desde os primeiros séculos após a crucifixão. Talvez ela realmente tenha tocado a testa de Jesus. Número 3. A cidade de Davi foi descoberta em Jerusalém. Muitos estudiosos diziam que o rei Davi, um dos personagens mais famosos da Bíblia, era apenas uma figura simbólica. Mas escavações em Jerusalém começaram a mudar tudo. Em 2005, arqueólogos encontraram restos de uma cidade fortificada de mais de 3.000 anos. Muros gigantes, túneis, cerâmicas antigas e inscrições em hebraico antigo foram desenterradas, tudo exatamente onde a Bíblia dizia que estava a cidade de Davi. Mas o mais impressionante? Um pequeno selo de argila foi encontrado com o nome de um oficial citado diretamente nas Escrituras. Isso liga a descoberta à narrativa bíblica de forma quase direta. Hoje, essa cidade é aberta ao público e os vestígios continuam sendo estudados. O que mais ainda está escondido sob as pedras de Jerusalém? Número 4. O Mar Vermelho realmente se abriu. Uma das passagens mais épicas da Bíblia é a fuga de Moisés e o povo hebreu, quando o Mar Vermelho se abre e depois engole o exército do faraó. Muitos tratavam isso como uma alegoria, até que mergulhadores descobriram algo bizarro no fundo do mar, entre o Egito e a Península do Sinai. Rodas, eixos e estruturas de madeira cobertas por corais, formando uma linha reta submersa. E o mais estranho, o modelo das rodas bate exatamente com um dos carros de guerra egípcios da época de Ramsés II. Além disso, um trecho do mar ali é raso e plano, criando uma espécie de ponte natural entre dois pontos, exatamente como descrito na fuga do Êxodo. Seria coincidência? Ou o local exato onde o mar realmente se abriu? Até aqui, vimos ruínas, objetos antigos e estruturas impressionantes. Mas o que vem agora é diferente de tudo. Essa descoberta não envolve apenas a arqueologia. Ela toca o coração da fé de bilhões de pessoas e foi registrada por cientistas ao vivo no século XXI. A próxima descoberta pode ser a mais sagrada da história. Número 5. O túmulo de Jesus.
Em 2016, diante de câmeras do mundo inteiro, cientistas abriram pela primeira vez em séculos o local que milhões de pessoas consideram o túmulo mais sagrado da humanidade. Escondido dentro da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, esse lugar é reverenciado há gerações como o verdadeiro sepultamento de Jesus Cristo após a crucificação. Ao removerem as grossas camadas de mármore que protegiam o local, os pesquisadores se depararam com algo que parecia intocado pelo tempo: um leito funerário de calcário, preservado desde o século I. A rocha estava exatamente onde os registros históricos indicavam: o estilo, o corte, o tipo de entalhe, tudo coincidindo com rituais judaicos do primeiro século. Mas o mais impressionante: em toda Jerusalém, jamais foi encontrado outro túmulo com essas mesmas características. Ali, diante de seus olhos, estava o ponto exato onde, segundo os evangelhos, o impossível aconteceu. Ali foi onde tudo começou. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, ela também é uma cápsula do tempo. Essas descobertas não servem para provar a fé, mas mostram que por trás das histórias existem vestígios reais escavados no nosso próprio mundo. A cada ano, arqueólogos encontram novos fragmentos que conectam o passado com a fé. E talvez o próximo grande achado ainda esteja enterrado, esperando ser descoberto. Se você curte mistérios, achados ocultos e histórias que ligam o espiritual ao real, já deixa o like, se inscreve no canal Curiosidades Ocultas e comenta aqui embaixo. Qual dessas descobertas te impressionou mais? Ou você conhece alguma que deveria estar nessa lista? Foi isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.